Voltamos, Brasil! E agora com ele, Edu Scafon, maior paranormal desse país, que hoje vai dar umas dicas de como se inspirar em grandes personalidades. Mas presta atenção, não é uma pauta simples, é para dicas para você desenvolver a capacidade de superação e dar a volta por cima, que o segredo é dar a volta por cima, né? É isso aí, tudo bem, Nani? Bem-vindo, tudo bom, querido? Tudo jóia. E num ano como esse que a gente está tendo tão difícil, né? A gente falou desde o ano passado, né, que as previsões astrológicas, previsões gerais, né, paranormais, videntes, todo mundo falando que era um ano que tinha uma tendência a ser complicado, né? E a gente tem visto muita coisa, muitas notícias tristes e às vezes tudo o tempo todo. O tempo todo, né? Daí tudo isso vai minando um pouco a gente. Não bastando, as pessoas já têm os problemas pessoais, né? Então, assim, às vezes você leva uma puxada de tapete no trabalho, às vezes você descobre uma traição, seja de amigo, parceira, parceiro. Às vezes você leva uma escorregada financeira. Então, é tanta coisa que acontece para empurrar a gente para baixo e parece que não existe a mesma quantidade para empurrar para cima, não, né? Com certeza não. Mediante a isso, a gente tem que ter alguma técnica para a gente poder ficar bem, né? Que é o que nós vamos falar. Comentando a história de algumas personalidades, né? Pessoas super conhecidas, celebridades, que também tiveram muitos desafios, né? Porque a gente vê o lado bom, todo mundo ali bem-sucedido, prosperando, famoso, e a gente não vê os tropeços, que a pessoa passa, né? Exatamente, né? As quedas que já teve para chegar ali, né? Mas são exemplos que, se a gente para pensar nessas pessoas e naquilo que elas viveram, são fonte de inspiração, e às vezes a gente vê que aquilo que a gente vive é tão pequeno, né? E não é motivo para deixar a gente para baixo. Então eu começo falando, por exemplo, da Oprah, né? Apresentadora norte-americana. Maravilhosa, muita gente, né? Conhece, né, nos vários países, né, conhecida, é uma das apresentadoras, né, se não a que mais fatura, né, mundialmente, tem uma própria emissora de TV, super ligada, Nani, em autoajuda, autoconhecimento, ela participa de obras também, de livros, falando, dando dicas motivacionais para as pessoas, produz documentários também sobre autoajuda, dando um passo a passo. Ela fez, eu acho que 2 matérias com o João de Deus, né? Sim, aqui no Brasil. Mandou uma equipe de lá do programa dela para vir para cá para falar sobre ele, né? Então, o que acontece? Ela ensina muitas pessoas aquela coisa de cuidar da espiritualidade sem religião, né? De você cuidar do seu espírito, né? De um modo que você goste, com ou não religião, mas se for do modo que toca o seu coração, né? E a Oprah, quando novinha, né? Ela foi abusada sexualmente de primos, de tios, né? E de conhecidos da família também. Então, ela tem um histórico, assim, bem complicado com relação a abuso sexual. Teve um filho quando era novinha, 14 anos de idade. Nossa. A criança morreu logo em seguida. Então, ela teve uma juventude bem complicada, né? E depois ingressou na televisão e hoje ela se tornou, né, uma das grandes apresentadoras, né, das mais conhecidas, das mulheres mais poderosas, que tem aí cerca de 2,9 bilhões de dólares, né, na conta bancária, além de uma emissora de TV dela, e símbolo de sucesso, né, sempre fazendo matérias, dando força para as pessoas, contando a história delas e com uma característica bem humana sempre, né? Bacana. Bacana. Um outro exemplo também é o Walt Disney, né, que a gente sabe que a empresa Walt Disney, né, na verdade, movimenta a indústria do entretenimento, né? E você sabe que quando jovem ele foi mandado embora porque ele foi julgado pelo dono do jornal que ele trabalhava, que ele não tinha boas ideias, que ele não tinha criatividade, né? E diz também no histórico dele que ele despencou 302 vezes, né, antes de conseguir o sucesso, né? Então, ele teve muita dificuldade para emplacar. Ele abriu empresas de entretenimento que não vingaram, né, que acabaram falindo, e teve muita dificuldade no passado. O personagem Mickey, quando ele tentou lançar, os jornais todos eram contra, que falavam que era ruim para mulher, que mulher não gostava de rato, que os personagens dele não iriam prosperar, não iriam fazer sucesso. E depois ele se tornou essa figura, né, que criou o Walt Disney, né, essa grande indústria do entretenimento, né, e super bem sucedida. Nós tanto amamos, né? Exatamente. E um adendo, né, que agora diz que o corpo dele, né, ele congelou, né? Ele tem um processo de congelamento, porque ele disse que se descobrir a cura de como trazer ele de volta, ele já está lá, meu bem. Olha só. Ficou tão poderoso que até isso ele fez. Vou dar um recadinho e já volto. Tá bom, vai lá. Presta atenção, Du. Vamos lá, gostei. Tô gostando dessas inspirações aí poderosas, hein? Já falamos da Oprah, né, que foi vítima de abuso sexual, né? Já falamos do Walt Disney, totalmente desacreditado no passado. E hoje, né? Exatamente, ninguém investia nele. Agora o nosso exemplo é brasileiro, né? Ana Maria Braga, né?
apresentadora de TV. Nós vamos falar um pouquinho da superação, né, dela também, com os problemas de saúde, né? Então lutou aí contra 2 cânceres, né? Um primeiro aí no ano de 91, depois em seguida em 2001. Hoje com 70 anos, né? Firme e forte, comemorou aniversário recentemente, colocou vários stories, né, no Insta falando sobre o aniversário. E é um símbolo, né, também de empoderamento feminino. Sempre abre o programa, né, trazendo uma mensagem para as pessoas, né, de motivação, sempre com reflexões profundas. Então é um símbolo também, né, de superação e de força, mas aí no caso ela bem com relação à saúde, né? É o que a gente eu acho que não pode destacar. desistir, né? Exatamente. As pessoas têm que ter força, têm que ter ânimo, porque o problema que eu acho quando você passa por uma situação grave de saúde é desistir, é você ter dó de você. Você entra num processo de autopiedade. Exatamente. Ai, tadinho de mim. Quando você entra nessa fase, tadinho de mim, a doença, parece que piora, parece que toma conta, Edu. Porque daí a doença se desenvolve, porque ela se alimenta muito do emocional, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que assim, as pessoas que estão enfrentando um câncer, estão lutando contra um problema destes, né, ou algo parecido, elas precisam de algum suporte emocional também. Não só a batalha física com médico e tudo mais, com químio, com rádio, com o que precisar fazer, mas eu acho que é importante um suporte emocional, porque se a emoção cai, né, a saúde despenca junto. Despenca mesmo, né? Vai baixa a imunidade. Já viu, né? Outro exemplo de superação é o Albert Einstein também, né? E as fotos dele, né, são engraçadas, que a gente encontra na internet. E além da questão da teoria da relatividade, que tornou ele bem conhecido, a persistência que ele teve também de lutar pelo lugar dele, né, no pódio, também é algo que a gente pode destacar, porque ele era considerado um péssimo aluno, Nani. Então, pelos professores, né? Achavam ele muito fraco e inútil até, é o que a gente tem de informações que os professores falavam dele na época. E, na verdade, né, ele chegou a conquistar até um prêmio Nobel, né, em 1921, né? E ele se tornou aí memorável físico, né, de todos os tempos. Então ele trouxe muitas descobertas, né, para esse campo da física, da ciência, e ele era considerado um péssimo aluno, né? Então, para as pessoas que estão com dificuldades, né, de aprendizado, se julgam... Tá meio tristinha aí, sentindo para baixo, tá isso, aí. Se julgam incapazes, né, de fazer uma graduação. Estou muito velho para estudar, né, para começar agora uma nova profissão, né? Na verdade... não existe. Esses limites muitas vezes são colocados por nós mesmos, pela nossa mente, né, também, que mente pra gente o tempo inteiro, e pelos outros, né? Às vezes as pessoas jogam muito também contra a gente, né? O tempo todo. Com discursos ruins, a gente nem percebe, mas para jogar a gente para baixo, né? Então Einstein também é um exemplo de superação. Outro conhecido por todo mundo, Silvio Santos, né, que antigamente, né, quando começou, jovenzinho, né, 14 anos de idade, já trabalhava, né? Camelô no Rio de Janeiro, né? Sim. E daí depois conseguiu uma oportunidade enquanto radialista e dali ele foi para a televisão, né? Se tornou famosíssimo, dono de diversas empresas, né? E ele é destacado até pela Forbes também, considerado um modelo de sucesso de alguém que saiu da pobreza para uma situação econômica de estabilidade muito boa. Então eu acho que é um grande exemplo exatamente para a gente de que, na verdade, não importa de onde você vem, né? Não. Na verdade, o que importa é o que você vibra, né? O que você se dedica, o que você corre atrás. Como você encara isso também, né? Que as pessoas pensam que ter dinheiro é fácil. Exato. Não é, não. A gente vê quem tem dinheiro mesmo, eles trabalham muito também, muito. E manter também, Deve ser mais difícil ainda, porque você vê pessoas que herdam heranças aí, nem sempre os herdeiros conseguem, né? Exatamente, porque às vezes não tem a cabeça que aquele pai tinha, né? O empreendedorismo, a força, então não consegue sustentar. Pega ali de mão beijada, mas não consegue manter, né? Você viu a Anitta recentemente, mudando de assunto, também sobre essa questão de superação? Se a gente parar para ver, ela é uma menina também humilde, simples, nova, né? Estudou, fala super bem inglês, né? Tá lançando álbuns aí também em outros idiomas, fazendo carreira internacional. E ela estava divulgando, né, o novo CD dela. E daí, no meio da coletiva de imprensa, um dos jornalistas, né, brincou e tirou uma com a cara dela, né, na verdade, porque ele virou e aqui que é você? Qual que é o seu nome mesmo? Então estava na coletiva dela, né, ela lançando ali o CD, o novo álbum, e a pessoa tentou fazer uma graça com ela, né, diminuindo ela. Qual que é o seu nome? Daí ela brincou, né? Ela falou, amor, você não sabe? Tá em todos os lugares, é só você olhar.
né, e deu uma risadinha, né, para ele e tirou um barato também, devolveu ali, né? Como você não sabe, amor, tá em todos os lugares, né? Olha para os lados. Isso aí caiu na mídia com dois lados, né? Sim. As pessoas já achando que seria prepotência dela, que era, eu acho que um segurança que perguntou. Eu ouvi falar que foi um jornalista. Né? Pelas as notícias que eu vi, foi um jornalista que estava na coletiva de imprensa dela, né? E então você está indo para ver o trabalho do outro, né? O mínimo é você saber quem que é o artista, né? De onde você está indo. E daí você... Anira! Exatamente. Então eu acho que assim, é uma pessoa também, tal como o Silvio, né? Que veio também de baixo, né? E conquistou o seu lugar. Então eu acho que assim, vai do que a gente vibra, vai do quanto a gente se dedica, vai de a gente conseguir manter a nossa chama interior fortalecida e não deixar o mundo à nossa volta abafar essa chama, porque todo mundo vai tentar. As pessoas, as nossas emoções, os meios que a gente vai tentar entrar vão jogar por vezes contra a gente também, né? Tudo, de algum modo, vai tentar apagar essa nossa luz, né? E a gente é quem pode deixar essa luz acesa, né? E cultivá-la. Então, acho que a gente tem que ficar bem atento aí com tudo, né? Outro exemplo também é aquele físico inglês, o Stephen Hawking. Não sei se você se lembra dele, faleceu ano passado, né? Ele é portador daquela doença. E, na verdade, ele descobriu com 21 anos de idade, né, uma queda que ele teve quando estava patinando, e daí o médico falou para ele que ele tinha, no máximo, uns 3 anos de vida, né? E ele conseguiu superar, né? Casou-se, né? Sim. Teve filhos, continuou trabalhando mesmo com todas as dificuldades que o corpo físico, né, impunha ali para ele, né? E viveu até o ano passado, né? Colaborando bastante, sendo considerado um dos grandes gênios da era moderna. Então, por exemplo, se a gente for ver, todos esses exemplos que nós trouxemos são exemplos ligados... Pessoas fortes, né? Pessoas fortes. Exemplos ligados, assim, à saúde, né? Superação de saúde, superação no quesito criatividade, superação nos negócios, superação, né, em N coisas, né, que a gente enfrenta na nossa vida, que são desafiadoras, né? E eu acho que tudo vai, na verdade, de como a gente lida com a questão. Porque problemas, todos nós temos. Todo mundo tem. Gente para derrubar, toda hora aparece. Exatamente. É impressionante como as pessoas não vibram para outra pessoa, pelo bem-estar, para que a pessoa fique bem, né? Exato, é muito difícil. Na verdade, as pessoas vibram muito mais para a queda do outro. Parece que sentem mais alegria e felicidade ver a pessoa para baixo, não estando bem, do que se a pessoa estiver bem. E você viu que o Instagram, ele foi eleito uma das redes sociais que mais colocam as pessoas para baixo, né? Porque inconscientemente as pessoas vão lá, veem foto de todo mundo bem, comercial de margarina, todo mundo feliz, né? Nos iates da vida, nas grandes festas, né? Brindando, champanhe e tudo mais. E as pessoas vão vendo e vão ficando deprimidas, porque elas... Ah, não acredito. Exatamente, foi eleito por conta disso, porque elas veem a vida... Porque todo mundo só posta coisas maravilhosas no Instagram. Mas tem coisa bonita, né? Você é a favor de postar coisa mais ou menos ou não? Não, porque o Facebook também já foi o contrário, né? No Facebook foi eleito como a rede social que as pessoas mais postam coisas ruins, como animais machucados, sofrendo e por aí vai. Mas, assim, ambas redes sociais, né, o que foi falado nessa pesquisa... Você viu, tanto de um lado como do outro. Exatamente, é que elas atrapalham, de algum modo, ali a saúde emocional das pessoas, né? E, na verdade, tem muita coisa que atrapalha, né? A gente está viciado em redes sociais, está todo mundo com o celular o tempo inteiro. Você acorda e dorme com esse celular do lado, né? A gente vê nos programas de TV, às vezes, quando a câmera não está pegando, tá lá apresentador, gente, todo mundo convidado, olhando. Né? Convidado também, todo mundo olhando o celular, é uma olha coisa, que assim, né? eu vejo convidados ali, ó, com o celular assim, antes de entrar, né? Ainda bem que a gente não faz isso, né? Também acho, convidado com o celular no bolso. Nada disso. Mas, assim, todo mundo viciado, né? Então, assim, tanto as redes sociais podem nos atrapalhar emocionalmente, mas até programas de TV. Pode inspirar também. Você acha que pode inspirar um pouco também? Eu acho que pode, porque eu acho que depende de como está o seu emocional, né? É o que você falou há pouco. Depende de como a gente lida também com a coisa. Com o sucesso do outro, para vibrar. Se a gente usa para a gente se motivar, se inspirar, ficar para cima, empolgados, como a nossa ideia ao trazer esses exemplos no programa de hoje, bacana, né? A pessoa vai utilizar para ela chegar ali também, né? Conquistar o lugar dela ao sol. Por que não tem esse sentimento? Por exemplo, eu olhei todos ali, achei maravilhosos. Porque muitas pessoas, às vezes, estão vulneráveis emocionalmente, para baixo, tristes, debilitadas, já do ponto de vista emocional. Daí, quando elas vão vendo ali no Insta
as pessoas felizes, comemorando, celebrando, elas se veem muito distantes daquela realidade. Daí isso acaba frustrando. Então, na verdade, a nossa mensagem hoje é para que você repense como você lida com tudo, com notícias ruins, com fatos ruins. Boa. E quando ficar para baixo, lembre-se desses exemplos, né? E vamos, né, dar um up aí, se motivar e ficar bem. Bom, ele tá falando que o Insta deixa meio para baixo, mas eu vou convidar vocês para seguir o Insta dele, viu, gente? Por favor. Edu Scarfon, @Edu Scarfon, que ele coloca sempre coisas positivas, coisas bacanas, dicas, ele orienta bastante, né, Edu? Exatamente, sempre alguma dica para você que está lá, né, seguindo ritual, aromaterapia, dica de astrologia. Então a ideia é que as pessoas, né, tenham acesso a outras informações e deem um up aí na energia. @Edu Scarfon. Isso aí. E Faces da Lua. Faces vou te da convidar Lua. para a mesa, a gente continua o Obrigado, bate-papo. claro. E claro que se der tempo, eu vou liberar. Se der tempo, eu libero o telefone para a gente perguntar alguns sonhos, né? Bora? Sim, vamos.